Bom, Klaus, bom dia, né? Sua câmera Agora foi. ficou legal aí na posição. Já comecei aqui a apertar o REC para gravar. E o melhor de tudo de gravar essa jornada do alto sucesso é que a gente grava na trilha de sucesso. Então, verdade, diálogo e respeito, para quem de repente caiu de paraquedas aqui. Uhum. Klaus, eu queria que você pudesse se apresentar. Quem é o Klaus? Sua profissão, e para quem poder estar chegando nesse vídeo aqui, conhecer um pouquinho de você. Fica à vontade, meu querido. Então, Léo, como a gente já conversou algumas vezes, né? Eu sou o Klaus, eu tenho 34 anos, eu sou corretor de imóveis aqui no Rio de Janeiro e trabalho com imóveis de médio e alto padrão. Só para falar um pouco da minha história, eu comecei na corretagem, né, com imóveis de baixo ticket, né? A gente chama de, né, uns imóveis assim de até R$ 300 mil. E depois eu fui subindo na carreira. Tava uns 8 meses mais ou menos sem vender. Comecei a mentoria com o Léo. Consegui aí fazer 3 vendas seguidas que me ajudaram muito. Foi um processo também de muito aprendizado, porque você aprende a servir. Você não aprende, vamos dizer assim, dinheiro pelo dinheiro. Não é isso. Você aprende a fazer o seu melhor, você ajudar o outro, e aí no fim você é recompensado por isso. Seja ou com uma boa experiência para o cliente, ou uma boa avaliação pelo cliente, né? Isso é muito bom, porque isso é até melhor às vezes do que você ganhar o seu dinheiro, porque embora o dinheiro seja algo que nos ajude no nosso dia a dia, eu acho que o que marca o cliente é a experiência que ele teve com você. E durante essa jornada eu pude aprender com o Léo como servir. E quando eu digo como servir, entender qual é a necessidade real do cliente, entender qual é o problema que ele quer solucionar, aprender que somente pela verdade a gente consegue realizar vamos dizer assim, realizar todas as coisas que a gente quer fazer dentro daquele processo de venda, não só de venda, mas durante a vida, vamos botar assim. Além disso, em questão de relacionamentos, você consegue ter uma maturidade maior, porque você consegue levar aquilo que você está sentindo, de fato, real para a pessoa que você ama, né? Então, assim, eu tenho uma menina que eu tenho muito amor, muito carinho, então eu soube lidar melhor com os sentimentos, falar para ela o que eu estava sentindo e ter posicionamentos melhores em relação a isso. Então, para mim, ao longo desse período que eu tive, essas 10 sessões que eu tive com o Léo, eu pude amadurecer muito. Tem aquele plano do JK, vamos dizer assim, 5 anos, como é que é, 50 anos em 5, que foi basicamente 2 anos em 2 meses, vamos botar assim, 2 anos em 2 meses, porque, querendo ou não, quando a gente pega essas questões que permeiam a nossa vida, que é nosso trabalho, nossa vida conjugal, nossa vida pessoal, que todas essas três partes, elas compõem nossa vida e cada uma delas se influenciam entre si, né, vamos botar assim, você acaba tendo um desenvolvimento maior durante essa mentoria. Por quê? Querendo ou não, a mentoria, ela não é só te ensinar as coisas, porque não é só um ensino, mas é também você enxergar o caminho. O ensinamento ele é muito bom, e você aprende, mas o importante é você enxergar o caminho que você está seguindo. Porque, querendo ou não, você nunca é constante. Você tem momentos da sua vida que você tem momentos de descendência e tem momentos de ascendência. Mas o importante é você entender o caminho que você está passando. Então, entender os processos, curtir aquele processo, entender que
Nem sempre o resultado que você tem é o que você quer, mas bom, você tem que agradecer por aquele resultado, porque aquilo não foi de todo ruim. Então, assim, eu aprendi durante a mentoria que eu tenho que agradecer mais, ser mais grato. Aprendi que eu tenho que ser mais verdadeiro com os outros. Aprendi que eu tenho que servir mais os outros. E não necessariamente buscar somente o resultado das coisas. Porque, querendo ou não, você servindo, você agradecendo, você falando a verdade, você, vamos dizer assim, você realizando, botando a mão na massa, é muito mais importante do que necessariamente o resultado final. O resultado final ele vem como consequência. Então a diferença entre disciplina e devoção, né? Você ser disciplina é você fazer tudo aquilo que você fazer com constância, aquilo que você necessariamente não gosta, né? E bom, você tá quer fazer todo dia. Mas você ser devoto é você olhar o processo e falar, sou apaixonado por isso. Eu amo isso daqui. E por meio de Deus, estou fazendo isso. Qual é o resultado? Não sei qual o resultado que eu vou ter, mas eu espero um. Pode não dar aquele resultado, mas eu amei passar por aquilo. Então, assim, tenho cada dia sendo mais devoto do processo que eu estou tendo. Quando eu falo devoção, é ser apaixonado por aquilo que eu estou me tornando. Ser apaixonado pela versão que eu estou construindo. Entender que eu vou ter momento bom, momento ruim, mas que a vida, ela é feita de bons e maus momentos e temos que saber lidar com eles, mas ter maturidade e entender que somente pela verdade e pela verdade a gente vai conseguir construir as nossas coisas. Então, aprendi muito com o Léo que não tem outro caminho. É apenas Deus, eu, depois o outro. Aprender que a verdade, servir, ser grato é muito importante. E a gente entender sempre que tudo que a gente faz sempre vai ser para honra e glória do Senhor. Tudo. Então, se hoje eu sou um homem melhor, é muito por causa dessa mentoria. Me ajuda a cada dia a lidar também não só com a mulher que eu amo ou com o meu trabalho, mas também com meus pais, que são duas pessoas que são um pouco difíceis de lidar, mas me ajuda a lidar com eles, me ajuda a lidar com as pessoas do meu trabalho. E são pessoas que eu amo muito. E que às vezes eu tava tendo alguns erros que eram meus mesmo, de relacionamento, em que eu precisava melhorar. Então isso ajudou a construir vamos dizer assim, um Klaus diferente. Não digo melhor, mas digo diferente. Mas que lida melhor com algumas situações e que está vivendo outras situações nas quais eu ainda não vivi, mas que estou vivendo, mas estou sabendo aproveitar o caminho. Então, eu acho que o maior legado que eu pude entender é Deus, eu, o outro, ser grato, ser verdadeiro, né? E ser e, e poder entender melhor aonde eu quero chegar no caminho, mas aproveitando cada dia mais o processo. Muito bom, Klaus. Caramba. Eu trouxe uma linha do tempo aqui e você conseguiu praticamente já dar uma introdução, né, da sua jornada. Então, por isso que eu gravo a jornada do auto sucesso com cada mentorando e esse processo é único, né? Porque o auto sucesso, eu como mentor ajusto a bússola, mas quem caminha são vocês como mentorandos. Então, eu fiz uma pequena linhazinha do tempo aqui, né? Que é o que eu troco com vocês mentorandos nessa jornada. Se você me permite, eu queria te perguntar, você já disse um pouquinho, Uhum. mas como era a sua vida antes da mentoria, né? Você já falou um pouquinho, mas quando a gente às vezes vai fazer esse mergulho aqui para meio que trazer essa linha do tempo, às vezes alguém pode se identificar, né? Porque depois que a gente se torna uma nova versão, é às vezes até mais difícil, né? De como que era, mas se a gente puder lembrar
como que era a sua vida antes, ou de repente quais os problemas que você estava passando lá naquele contexto? Uhum. Então, eu estava num período em que meus processos eles eram desorganizados. Eu não estava conseguindo, eu estava conseguindo atender bem o cliente, mas não estava conseguindo converter em venda. E isso estava me frustrando muito. É, Querendo ou não, ser corretor de imóveis é uma profissão em que você fica o tempo inteiro alerta, porque, querendo ou não, você não ganha certo todo mês. Então, você tem que fazer ganhar certo todo mês. E como eu estou no período de início de carreira, né? Vamos botar assim como corretor, porque eu sou corretor há 2 anos. Então, eu estou naquele período de que girar a roda ainda, né? Então, são coisas que estão acontecendo de uma forma um pouco mais. Acontecem um pouco mais lento por questão de experiência, questão de maturidade, questão de várias questões. Querendo ou não, você sair, eu era analista de dados, você sai da análise de dados, você vai para corretagem, são duas áreas totalmente distintas. Então, assim, você pode ter até a inteligência, mas você às vezes não tem o know-how comercial da, da, do desenvolvimento, né, da sua profissão, da profissão como corretor. Então, isso, querendo ou não é que atrapalha, acho que a palavra é errada, mas é uma coisa que você tem que desenvolver. E todo desenvolvimento leva tempo, querendo ou não. Então, assim, durante esse período, a minha última venda, ano passado tinha sido minha última venda, em novembro. Aí eu só fui vender depois que eu tive uma mentoria com o Léo. E essa venda foi, vamos lá, fim de junho, vai. Fiquei aí 8 meses sem vender. Então, depois eu tive mais uma venda em julho, né? E por mais que as vendas tenham sido um pouco mais arrastadas, a negociação arrastada, querendo não lidar com pessoas é difícil, porque e a gente como corretor, a gente fica desesperado, porque as contas estão aí, né? As contas estão vindo, a conta não para de chegar. E fica um pouco uma situação muito complicada, porque, querendo ou não, eu tive problemas no passado, nos quais eu fui noivo de uma outra mulher, eu adquiri dívidas por causa do noivado. Quando no fim do noivado eu fiquei com as dívidas da separação, né? E isso foi uma coisa que tá ainda me incomodando muito, porque querendo ou não, você dever bastante é muito ruim. Então, mas a questão maior nessa não é a venda em si, nesses últimos meses, mas eu acredito que é o desenvolvimento. Eu acho que é o caminho, entendeu? E querendo ou não, antes eu sentia que eu era um homem muito desesperado, ansioso e muito aflito com as coisas, né? Não estou dizendo que, por exemplo, mudou da água para o vinho, porque aí também seria. Léo também não é Jesus Cristo. Tudo isso é um processo. Mas eu sinto que eu consigo lidar melhor com as emoções. Ter menos senso de urgência e ter mais senso de poder entender o caminho que eu estou seguindo e tomar a melhor decisão, pelo menos naquele momento. Então, eu consigo hoje ter uma visão um pouco mais clara do que eu quero fazer, com mais calma e sem aquela necessidade de tem que tomar decisão agora, é agora. E você fica com na tua cabeça. E isso é muito ruim. Querendo ou não, isso implica no teu corpo. Você fica sem dormir, você fica uma pessoa, querendo ou não, foi uma coisa que eu conversei com o meu pai. E meu pai me falou, cara, quando você tá com muita coisa na sua cabeça e você quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, você não faz nada. Porque a tua mente vai te travar. Então, tu tem que liberar todos os seus pensamentos e ir fazendo coisa aos poucos. Meu pai me falou isso quando eu era mais novo, e eu nunca pude entender isso de uma forma mais, vamos dizer assim, mais concreta, né, mais real, dia a dia.
E aqui na mentoria eu pude aprender isso. Que é entender que tem que resolver uma coisa de cada vez. E não dá para você conseguir resolver muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente como homem, a gente só tem que agradecer, seguir pela verdade, servir o próximo. E, cara, nós somos guerreiros de Deus. Todo dia nós vamos ter um desafio diferente para a gente lidar. Então temos que saber lidar com nossos desafios a cada dia. Mas sempre pela verdade. Existem coisas que são incompetências nossas. Como eu digo, incompetência a gente ainda não tem aquela competência para realizar aquele problema. Não significa que você é um competente, isso não significa que você não tem a capacidade. Às vezes você ainda não adquiriu a forma de você fazer aquilo. Mas eu aprendi nesse momento de transição, até a venda que eu tive, a primeira venda, né, depois de 8 meses, foi que eu tinha que melhorar, tinha que servir mais e ser mais grato, né? Eu acho que são as duas principais coisas que eu aprendi, né? Porque eu sempre fui verdadeiro, então a verdade para mim nunca foi problema. O problema para mim era enxergar que eu tinha que servir mais e ser mais grato por aquilo que eu já tinha conquistado. Querendo ou não, a gratidão, ela nos permeia todo dia. Quando a gente vibra em gratidão, as coisas fluem melhor. Então, acredito que antes de eu começar a mentoria, eu era um cara muito mais ansioso, indeciso, não entendia direito como era servir, não era tão... Não que eu não era grato, mas eu não era tão grato como eu sou agora, entendeu? Entender que a gratidão funciona em qualquer área da sua vida, e não só para aquilo que você já ganhou, mas também aquilo que você já vai ganhar, ou aquilo que você está conquistando. Então, eu não sabia aproveitar o processo, não sabia. Eu focava no resultado. E se o resultado não era o que eu esperava, eu falava, pô, tudo tá ruim. E não era bem assim. Nunca é bem assim. Então, eu acho que esses foram os maiores aprendizados que eu pude ter. Bacana, Klaus. E geralmente eu pergunto para as pessoas, né? Porque hoje em dia às vezes as pessoas têm curiosidade de saber como chegou, né, até descobrir uma solução, um produto, um serviço, né? E eu queria te perguntar como é que você me conheceu. E quando você me conheceu, ou onde você me conheceu, como você me conheceu, o que fez sentido para você decidir fazer a mentoria? Então, eu conheci o Léo no grupo lá do, do homem, né? Do homem lá na mentoria do Vitor, né? E, cara, assim, foi uma dúvida que eu tive, coloquei lá no grupo, o Léo veio conversar comigo no privado, né? Ele mandou uma mensagem lá no grupo, mas depois veio conversar comigo no privado, a gente teve um bate-papo. E o bate-papo que eu tive com o Léo fez muito sentido, né? Acho que a gente só, assim, aquilo que a gente, foi aquilo que eu penso muito, né? E minha cabeça pensa muito nessa forma, a gente só consegue seguir por um caminho se a gente acredita nele, né? A gente não faz nada que a gente não acredita. Desculpa. Por exemplo, você torce pro Flamengo ou pro Corinthians porque você acredita naquele clube. Desculpa, mas é acreditar. Você acredita naquele clube. Você é fiel, você é fiel não só pelos seus princípios, mas você segue o caminho do casamento porque você acredita que aquele caminho é certo. Você acredita que aquilo ali é bom para sua vida. Você acredita em Deus porque você acredita que Deus faz sentido na sua vida. Então, assim, era um momento que eu estava tendo de muita dificuldade. Curiosamente, o Léo também, ele também é corretor. Então, ele pôde, a partir da experiência dele, a partir da mentoria que ele teve, a capacidade que ele teve, de naquele bate-papo abrir a minha cabeça.
uma outra situação. Então, querendo ou não, aquilo fez sentido para mim. Então eu falei, pô, vou acreditar. Então quando a gente acredita, a gente segue. Tá entendendo? Então foi muito por isso que eu acreditei. Eu acreditei no processo. O Cleo é um cara muito verdadeiro, muito honesto, né, nas suas falas, nas suas convicções. É um cara muito perseverante também, resiliente pra caramba. Então, quando você junta a pessoa que ela é serva, ela é verdadeira, é um homem de Deus, ela é perseverante e, pô, sabe te dar o caminho de uma forma mais clara, ou não é questão de te dar o caminho, mas sinalizar para você, olha, talvez você poderia pensar de uma outra forma. E aqui está essa forma que você pode pensar. E você acaba pensando, pô, realmente tem razão? Isso faz diferença na tua vida. Então, querendo ou não, sou muito grato ao Léo a você, Léo, pelas coisas que estão acontecendo, né? Querendo ou não, é uma sessão que eu tenho feito, que tem me ajudado, eu tenho me dedicado. Todos os desafios semanais são desafios que foram importantes para mim, né? E lembrando que você é o professor, né? A gente só tem que e a gente tem que fazer, o resto é por nossa conta. Se a gente vai desenvolver aquela habilidade, é por conta da gente. Você não é mágico. Você faz o que é possível. Então, só tenho que agradecer. Então, isso foi. Então, o Léo é um cara que eu conheci lá no grupo do Vitor Desprega, né? E pô, foi muito bom. Essa mentoria, para mim, fez muito sentido para minha vida, principalmente como corretor de imóvel. E, Klaus, você falou uma coisa que é muito legal, porque eu até às vezes assusto algumas pessoas quando vem fazer um bate-papo, conhecer a mentoria, que eu falo assim, a mentoria não é para quem quer. A mentoria do alto sucesso é para quem decide. E você estava passando por uma situação como você colocou aqui, 8 meses sem vender, toda a pressão, né? Principalmente sendo um homem, um cara guerreiro que estava buscando fazer diferente e ter esse salto de coragem é muito para poucos, na verdade. Muito não, é para poucos. Então, como é que você sentiu que estava pronto para comprar a mentoria e falar, beleza, eu vou seguir? Porque às vezes é aquela história, uma troca, um insight a pessoa depois deixa de lado. E ter coragem Então, de você, decidir, como você falou, eu não sou mágico. A gente faz a troca e vocês caminham. Eu sou mentor, ajusto a bússola e vocês que caminham. Como é que você sentiu que estava pronto para seguir? cara, eu vou ser muito honesto contigo. Assim, eu nunca tive pronto. Vou ser muito honesto. Nunca tive pronto. Eu só fui pela fé. E para mim aquilo fez sentido. Então, assim, cara, aí você vai falar para mim, pô, pela fé? Foi pela fé. E então, assim, como é que você decidiu? Cara, eu orei, pedi a Deus discernimento e Deus colocou aqui para mim no meu coração que era para fazer. Então, eu nunca tive pronto, eu nunca tive aquela certeza, aquela convicção, vou fazer, porque aquela coisa racional de fazer as coisas. Cara, então assim, como foi pela fé, eu falei, cara, Deus vai me ajudar e Deus vai me ajudar a prover todas as situações. Então, é isso. Eu só acreditei em Deus. Então, isso não significa que você não possa estar preparado para decidir ou que você tenha necessariamente o preparo para começar. Mas eu acho que o importante é você ter coragem de você querer mudar. E isso é o mais importante. Você ter coragem de decidir, pô, isso aqui não tá bom, não tá legal. Essa vida que eu tô vivendo agora não é a que eu quero viver. Então vou, só vou, entendeu?
Ah, mas você tem que fazer determinada coisa. Eu sei, eu tenho. Mas a gente tem que fazer várias coisas na nossa vida, na verdade. Só que, às vezes, a gente precisa de um passo de fé na nossa vida, para as coisas. Então, eu decidi ir pela fé. Eu nunca tive pronto, sendo muito honesto. Nunca tive pronto. Nunca me. Assim, eu sempre. Não é aquela conversa de. Ah, nunca estou pronto para nada. Não, não é isso. Mas, assim, para esse tipo de situação, eu nunca estive pronto. Então, falar para você que eu estava pronto estaria mentindo. E não é o objetivo, acho que, da sessão. Então, assim, se as pessoas procuram, ó, preciso estar pronto para seguir, cara, vem como você tá mesmo. E vamos construir esse caminho junto. É isso. É pensar dessa forma. Entender que às vezes você não está pronto, e às vezes você precisa corrigir a rota. A gente não vai. Vou te falar, eu quando eu mudei para de profissão de TI para corretagem, eu não estava pronto. Então, assim, quando eu decidi mudar de profissão, e foi algo que foi. Assim, eu tive um bate-papo com o meu. Com o Hélio, que é o dono da imobiliária lá, um bate-papo de 3 horas com ele. Ele falou, cara, eu acho que essa profissão é pra você, cara. Vamos lá, acredita e tal. Eu tava desempregado. Eu parei de procurar emprego na TI e fui ser corretor. Botar a cara. Então, querendo ou não, tô aí. Dia 10 de setembro faço 2 anos de Cresce. Sendo que eu já trabalhava como corretor desde julho, né? Eu era estagiário, né? Fazia o estágio, aí eu tirei meu Cresce em setembro, né? Que eu fiz aquele CTT, né? O TI, né? curso de TTI. Então, tipo assim, foi isso, cara. A gente nunca decide. Às vezes a gente nunca tá pronto para nada, cara. Então, só vai. Muito bom, Klaus. E eu gosto também de colocar nessa linha do tempo, que assim, às vezes as pessoas olham lá os resultados do mentorando, né? Fala, poxa, eu quero ter o resultado que o Klaus está comentando, do Weber, da doutora Lidiane, da médica Marcela, mas a gente falar que é a vida real, né? O autossucesso, sempre a gente fala muito na sessão, né? Não é hipótese, não é filosofia, é na verdade realidade. Então, como foi? Aí você mostrou o processo da sua decisão e como foi depois que você entrou na mentoria? Eu gosto de colocar o senso da verdade, como a gente sempre prega, porque às vezes as pessoas acreditam hoje muito em fórmulas mágicas, né? E você falou muito Sim. legal que eu não sou mágico, longe disso. Então, como foi depois que você entrou na mentoria? Como você se sentiu? Olha, me senti desafiado, porque eu vou ser desafiado a mudar. Então, a gente acaba se desafiando e comprometendo a mudanças, nas quais você não necessariamente está pronto para mudar. Então, é um desafio muito grande. Então, a gente, como homem, a gente tem que assumir o que a gente está fazendo. Então, eu só decidi, eu falei, pô, vou cair para cima. Todo desafio, cada semana, cada conversa, cada desafio novo que apresento. Inclusive, tem novos desafios que estão surgindo. Então, é isso. Eu acho que é você cair dentro, você abraçar a ideia. É abraçar a ideia e seguir. Não tem muito o que. É. Não tenho que filosofar, né? Abraçar a ideia, pô, ou você vai ou você não vai, cara. Se você não tá com coragem de ir, tu não vai. Então tá tranquilo. E isso é tudo bem, isso não significa que você é menos homem, mais homem, não é isso. Não significa nada. É só você ter coragem de mudar. Pô, hoje eu tenho a maturidade, eu tenho a consciência, pô, vou mudar, eu quero mudar. Como? Não sei. Beleza, mas eu quero fazer a mentoria para mudança. Show, vamos. Agora, se você tá mais ou menos, não vai. Essa é a questão. Eu decidi, eu falei, pô, vou mudar. Acabou, fui. Entendeu? Agora, se você ainda está indeciso, se você
não tá firme, eu recomendo você não ir. Por um único detalhe, você não vai se comprometer. E aí você vai fazer o Léo perder o tempo dele e você vai perder seu tempo. Então, o ideal é você estar decidido. Desculpa. Para você poder se comprometer com. Porque não são só as mentorias, também são os desafios que você tem que fazer durante elas. Então, se você não está disposto a isso, cara, é, é aquela coisa, é a vida. Então, assim, vamos dizer assim, vamos indo, vamos crescendo, só que você tem que estar disposto. Então, é isso. Não tem muito o que filosofar, é você botar no teu coração, quero, pô, vou. É a mesma coisa, vou dar um exemplo aqui. Ninguém decide, assim, de uma hora para outra, vou emagrecer. Normalmente é uma construção. Mas às vezes acontece do tipo assim, do cara chegar assim, cara, não aguento mais. Tem que mudar. Acabou. Aí às vezes uma pessoa dá um estalo. Mas isso não é o normal. Então, assim, você tem que estar decidido na sua mudança. Se você já passou por muita coisa e você vê que aquele período da vida não tá legal, beleza, vai. Se você deu um estalo na tua mente, vai. Mas se você não tá decidido, não vai. E você vai estar desculpa, gastando dinheiro à toa. Entendeu? Então não faria sentido pra sua vida. Entendeu? Você não vai crescer como você gostaria de crescer. Ou talvez você nem cresça. Então, Muito bom, Klaus, porque é exatamente isso, até nos bate-papos, né, que você chama de bate-papo. Às vezes as pessoas querem conhecer a mentoria e falar, ah, tá, mas e os resultados das pessoas? Tal. Eu falo, beleza, tem lá no YouTube, pode entrar, mas desculpa, se você não decidir por você, a mentoria do autossucesso não é para quem quer, é para quem decide. uhum. Exatamente como essa, acho que é a melhor explicação que você deu aí para exatamente essa frase que a gente troca lá no começo. E pegando a mentoria do autossucesso trabalha três pilares: autoliderança, né, nossa autoliderança, relacionamentos, e geralmente acaba consequência sendo o terceiro pilar, vendas. Então eu queria te perguntar quais foram os seus primeiros resultados com o pilar da autoliderança. Cara, eu aprendi a ser menos ansioso, ser mais calmo, né? Entender a frieza das coisas que estão acontecendo ao meu redor. E eu acho que esse é o principal. E eu tinha um problema muito grande. Eu acho que isso já era para relacionamento, mas era o outro problema principal que eu tinha, que era a parte de relacionamento. Não sabia, às vezes, de falar com as pessoas de forma correta. Às vezes eu queria falar com as pessoas, mas às vezes não me expressava da melhor forma. Ou eu não tinha paciência. E aí eu aprendi a desenvolver essa paciência e a falar melhor com as pessoas, a treinar isso. Como assim? Cara, querendo ou não, tem cliente que é um cliente que é chato, cara. Mas faz parte do processo. Então, assim, não adianta você chegar e você querer ofender a pessoa. Não dá, não faz sentido, entendeu? Dá vontade? Dá, pô. Tem cliente que você dá vontade de você ofender, entendeu? Mas você não vai ofender o cara. Essa é a questão. Então, assim, você tem que falar de uma forma melhor. Então, você desenvolver essa paciência para falar com as pessoas é a melhor coisa. Mas isso não foi só na minha parte de venda, não. Também isso foi para minha parte pessoal. Para falar com as pessoas das coisas. E muitas vezes eu não sabia expressar o que eu queria falar. Porque, assim, eu sempre fui um cara assim, pô, cara, pra eu não criar confusão, não vou falar isso não, sabe? Então eu acabava não botando muito limite nas coisas que eu fazia. Então isso me ajudou a falar, cara, não quero isso não, cara, isso é uma coisa que eu não quero. Ah, pô, isso aqui é uma coisa que eu quero, pô, beleza. Pô, isso aí me fez muito mal, cara, não quero não. Entendeu? Você colocar esse tipo de você pontuar coisas com as pessoas, né? Isso é importante.
Agora, sobre as vendas, você ter autoliderança, você saber controlar seus relacionamentos, no fim você vai vender. Mas é aquela coisa, como é que você vai vender? É aquela coisa, a venda é a consequência de tudo aquilo antes. Você, você saber ter o teu autodomínio, né? Ter a paciência para falar com uma pessoa, você ser menos ansioso. Aí compartilhar relacionamento, você saber lidar com aquela pessoa, entender. Porque assim, a gente, como corretor, a gente é intermediador de negociação imobiliária. Ou seja, a gente tem que saber intermediar dois interlocutores. A gente tem que saber buscar, no meio de uma negociação entre o proprietário e o comprador, quais são as melhores opções para eles. Então, a gente não tem essa. A gente não tem a desculpa de não saber intermediar, porque faz parte da nossa profissão. Isso é que faz a gente ser, muitas vezes, bom no que a gente faz. Então, assim, a intermediação vamos dizer assim, é o principal, vamos botar assim, é o principal que a gente tem que fazer. Então, como é que a gente vai intermediar alguma coisa se a gente não consegue ter domínio próprio ou saber falar com as outras pessoas? Porque a venda vai ser consequência disso. As negociações podem dar errado, mas por quê? Porque os dois não entraram em acordo. Um quer alguma coisa, outra. Mas você nunca pode deixar de buscar a intermediação, o meio termo entre os dois. Então, óbvio, tem pessoas que são mais fáceis de negociar, outras são mais difíceis de negociar, tem pessoas que são mais intransigentes e outras pessoas que são mais tranquilas, mais com a cabeça um pouco mais aberta. Então, assim, eu acho que isso me ajudou a ter, a ter uma melhor paciência na hora da negociação e saber lidar com as negociações. Então, eu acho que a mentoria me ajudou muito nisso, a me fazer ser menos ansioso, a ter mais paciência com o cliente, a saber falar melhor com os clientes. Aí, consequentemente, eu tive a venda, né? A parte da venda que me fez ser um melhor negociador, vamos botar assim. Bom, cara. E nesse processo, a gente também, além das conquistas, né, de tudo que você colocou, às vezes a gente tem pontos de vitória, né? Qual é esse ponto de vitória, uma grande vitória que você teve com o seu autossucesso? Cara, vamos lá. Eu acho que o ponto de vitória que eu tive com o meu autossucesso não foi a venda. Aí eu vou te falar uma coisa. O grande ponto de vitória que eu tive foi nas minhas semanas de derrota. E aí eu vou explicar por quê. Na semana de derrota é quando você tem a vontade de desistir. E você não desiste. Você tem a vontade, às vezes você não quer ir mais para frente, você não quer, mas você segue. Você acaba fazendo as coisas do jeito que dá, mas você faz. Então eu acho que vitória é muito bom, é maneiro, você vender é muito legal, é maneiro, uma sensação muito boa porque você ganha dinheiro, entendeu? Embora as minhas vitórias, assim, vamos dizer, eu vendi, mas ainda não ganhei, porque é aquela coisa, né? Tive problema durante a venda, então, tipo assim, o pessoal, então, assim, teve uns problemas, mas, assim, que vão ser resolucionados, e isso mas é quando você, por exemplo, acontece que, por querendo ou não, transação imobiliária é complicado. Lidar com pessoas é uma coisa muito complicada. Lidar com banco é complicado também, é muito difícil lidar com banco. Mas, assim, brincadeiras à parte, cara, nas semanas que você quer desistir, que é aí que você prova mesmo que a mentoria faz bem. Por quê? Cara, tinha dia que eu queria desistir, pô. Tinha semana que eu queria desistir. Tinha semana que eu não. Porra, eu tava trabalhando, pô, tinha que estar 100%, pô, a semana era 30%.
em termos de motivação, em termos de, sabe, de acreditar e eu continuei fazendo. Então, assim, é muito difícil você tá, você permanecer quando você tá mal. É muito difícil. E é mais difícil do que as pessoas pensam. Assim, a pessoa que é CLT, ela trabalha todo dia. E no final do mês, no início do outro mês, ela vai ganhar um dinheiro dela. Tá lá. Quinto dia útil, pagamento na conta e tal. Pá, beleza. Quem é profissional liberal e quem é empreendedor, não é assim. A gente lida com muitas pessoas, a gente lida com muitas decepções, e não só suas, mas dos outros. A gente lida com pessoas boas e ruins todos os dias. A gente lida com pessoas de bom caráter e mau caráter todos os dias. Então a gente acaba pegando a energia dessas pessoas. E, cara, se manter focado, resiliente, todos os dias. Eu não sei se eu posso falar palavrão aqui. Pode, Eu não sei se então, pode. é a sua jornada. Com todo respeito, é foda. É difícil para um caralho. Desculpe. Mas assim, chega um momento em que você só quer falar assim, não quero mais, tá uma merda, não quero mais essa porra pra minha vida. Só que assim, ou você faz, ou você não faz, cara. Ou você, tipo assim, você aceita e você aceita a derrota. E aí é aquela questão que chega. Você quer ser um derrotado? Você quer a derrota? Você aceita a derrota como faz parte da minha vida? Da sua vida? Desculpa, eu não aceito. Então, você acaba continuando, porque a maturidade forma resiliente, mas essa resiliência se forma da seguinte forma. O quanto você quer ganhar? O quanto você está disposto a ganhar? O que você está o que você está, vamos dizer, disposto a fazer para você obter aquela vitória? Ah, vai ter dia de derrota? Vai. Vai ter dia que você vai estar mal? Vai. Mas é nesse dia que você pode disposto a pronto. É nesse dia. É nesse dia que Deus fala para você, e aí, meu filho, vamos andar? Acredita em mim? Então vamos. É nesse dia. E nesse dia você tem que só seguir em frente, cara. Só ir. E eu vou te falar, eu sou cristão, né? Eu sou protestante, né? Eu sou evangélico. Eu acredito muito em Deus. E nos dias que eu estava angustiado, mal, as semanas que estavam ruins, inclusive na mentoria mesmo, porque você tem, cara, assim, a mentoria não é, pô, você não é, vamos dizer, o Léo não é sua tábua de salvação e você não é Robson Crusoe, não. Desculpa, tu não é. Então, assim, você tem que entender que a mentoria ela vai construir coisas em você. E construção leva tempo. Desenvolvimento leva tempo. Tem que entender isso. E é aquela coisa, se você quer alguma coisa para agora, já, não sei o quê, irmão, então não é para você. Desculpa, não é para você. Não é para você. Estou sendo muito honesto. Agora, se você quer construir coisas, você tem que estar disposto a passar pelo momento de bom e pelo momento ruim. A ser forjado na dor, na base da porrada, na luta, quando eu faço boxe, né? Na luta é um momento em que você tá mal na luta e tomando soco, tomando porrada, saber se defender e depois para saber atacar. Firmar a base e voltar para a luta. Entender que há os momentos. Há um momento de pausa, há um momento de atacar, há um momento de defender e há um momento que você vai estar mal na luta e vai ter um momento que você vai estar bem na luta. Só que no fim, você tem que acreditar sempre no resultado. Acreditar sempre no processo. Acreditar que aquilo ali vai dar certo. Por mesmo que aquilo dê errado, o processo foi bom, porque você aprendeu. Entender que você nunca é derrotado, e sim que você aprende. Então, assim, o momento ruim é o momento que você é forjado. Então, a mentoria me ajudou nisso, no momento que eu estava mal.
no momento que eu estava querendo desistir, no momento que eu estava querendo largar tudo. Então, é isso que me ajudou. Não foi no momento bom. Vender é muito bom. Passar pelo momento. Talvez a venda é a melhor sensação de um corretor de imóveis. Não é pelo dinheiro e sim, mas porque todo aquele processo deu certo. Então, assim, a gente que é corretor, a gente comemora mais pelo processo dar certo não, do que mais pelo dinheiro. Porque o dinheiro é uma coisa que vem e vai. Toda hora tá indo, tá vindo, a gente vai conquistando de diversas formas, diversas fontes. Não só como corretor de imóveis, a gente que é profissional liberal, a gente trabalha de diversas formas. A gente não depende só de uma forma de ganhar dinheiro. Mas, contudo, no entanto, há processos. E esses processos desgastam. Então, quando tem o sucesso da venda, aquilo ali, cara, é tipo assim, nossa, tudo aquele processo deu certo. A gente se sente mais aliviado que feliz quando aquilo ali dá certo. Porque é tanta preocupação, é tanto problema, é tanta coisa que a gente tem que resolver que a gente fica mais aliviado com o processo do que feliz. E, na verdade, a gente foi feliz porque está aliviado. Então, assim, é basicamente isso. Mas no momento ruim, cara, é quando você posta a prova que a mentoria te faz seguir em frente. É isso. Então, você puxa a prova nesse momento. Bom, cara. E essa foi a sua grande vitória. E com essa grande vitória, eu vou até te fazer uma pergunta como se fosse na sessão. Como é ouvir e sentir isso para você, Klaus? Cara. E na verdade, viver isso, né? Porque é mais de ouvir e sentir. Viver isso. Cara, assim, você viver. Vou te falar, cara, viver momento ruim é muito ruim, cara. Viver momento ruim é muito ruim, horrível. Vou ser muito honesto agora na sessão aqui agora e, pô, os mentores vão poder ouvir agora uma coisa. Essa semana foi uma semana muito difícil. Talvez tenha sido a semana mais difícil que eu passei em toda a minha jornada aqui. Por quê? Como eu disse, eu tô com problema para receber minhas comissões de venda. Ainda não recebi. Não tive ainda vamos dizer assim, da imobiliária e nem do banco, das outras vendas, que foram duas vendas de financiamento, uma foi venda à vista, mas que está em problema judicial, né? E ainda não tive ainda uma resposta, né, em relação a isso, porque a gente fica preocupado. Só vou tomar como eu fiz uma pergunta profunda, e aí é por respeito ao Klaus, só cuidado para não falar algo muito, porque como a gente está colocando uma gravação, vai colocar no YouTube, só um respeito a você, tá? Não, pra mim tá tranquilo falar sobre isso. Eu não tenho. Não. Até de sessão, parece simples, mas só para ter o cuidado com você. Mas assim, em compensação, eu quero só botar dois momentos. Mas por que foi difícil? Que assim, teve esse problema que eu questionei a imobiliária, eles não souberam me responder, não teve ainda um posicionamento, e querendo ou não, as contas vão chegando. E isso me preocupa. Assim, eu já deixei aqui bem claro aqui na sessão, muitas vezes com o Léo, que eu me importo muito porque eu não gosto de dever ninguém. Odeio dever ninguém. Isso é uma coisa que, porra, bate na minha cabeça. Eu odeio dever as pessoas. Em compensação, eu já estou começando a trabalhar em imóveis de alto padrão. Fui promovido lá na imobiliária. Então, assim, essa semana foi uma semana difícil, por quê? Eu enfrentando esse problema tudo, porque são pressões que você tem de pagamento, de cobrança, etc e tal. O que aconteceu? Semana passada, eu tive a notícia de que só poucos corretores vão trabalhar nos lançamentos de alto padrão das incorporadoras. Só que, no sábado, eu recebi a notícia da imobiliária em que, pela demanda de leads, só a quantidade de corretores não ia dar certo. Eu tinha sido selecionado, eu era um desses corretores. Não ia dar certo. Então, iam ter que trabalhar todos os corretores da imobiliária. Só que na segunda-feira a gente ia ter que fazer uma prova sobre os empreendimentos de alto padrão, pelo menos os dois principais que a gente vai trabalhando, né? Para decidir a ordem de quem receberia o lead, né? E aí era sobre dois lançamentos aqui no Rio de Janeiro, de dois empreendimentos.
E, cara, final de semana passado foi um final de semana em que eu não estudei nada. A primeira segunda-feira, 2 horas, eu não estudei nada. Por quê? Eu estava cansado, eu estava exausto. Estava morto de cansado. Estava cansado. Olhei a prova, eu fiz a semana passada a sessão, eu estava cansado, estava exausto. Eu acordei cedo, estive aqui disciplinado, né? E, cara, fiz. E aí o que aconteceu? Na segunda-feira de manhã eu acordei cedo, eu falei, vou estudar essa merda. Peguei e falei, vou estudar. Estudei tudo. Até 2 horas da tarde estudei. Não trabalhei, só estudei. Cheguei lá 2 horas da tarde, fiz 2 provas. Uma sobre um empreendimento e outra sobre outro. Aí eram 15 perguntas de cada uma. Eu acertei 14 de uma e 13 da outra. Conclusão. Eu fiquei em primeiro na preferência de lead nos dois produtos. O corretor que fica em primeiro nos dois. Isso foi muito bom, fiquei muito feliz, cara. Tipo, foi assim, pra mim foi, caraca, mas eu consegui, etc. Eu vou ficar em primeiro aqui em preferência de lead. Só que começou a ter inveja dentro da imobiliária dos outros corretores. E o pessoal começou a ficar falando, né? Fazendo fofoquinha, picuinha e tal, bobeira, entendeu? E em vez de, por exemplo, os meus gestores, né, e meus amigos mais próximos ficaram muito felizes por mim, outros ficaram fazendo picuinha, né? E foi uma semana muito difícil, você tem que lidar com a inveja dos outros. Ainda tive os leads, ainda não, porque foi começado a colocar no tráfego pago essa semana, então demora em torno de 1 ou 2 semanas para gerar os leads, né? Mas você lidar com a pressão de pagamento, lidar com inveja no trabalho, de outros colegas que deveriam estar, não é felizes, mas é aquela coisa que eu falo. Eu pego sempre um colega que tá sempre melhor do que eu sempre procuro assim, cara, esse cara tem que ser minha inspiração para ser melhor. Eu tenho que ser melhor. Não melhor do que ele, mas melhor que eu tô tendo agora. Meu resultado tem que ser melhor. Eu tenho que melhorar. E não ficar naquela, poxa, eu não sei o quê. Isso, sabe, isso é bem pequeno. Sabe, você não reconhecer o mérito do outro. Porque se eu cheguei naquele lugar, é porque eu estudei pra caramba. E que eu fiquei atento àquilo ali. Mas não tô dizendo que a outra pessoa não estudou. Não tô falando isso. Mas às vezes eu estudei mais, ou eu fui melhor, tive um desempenho melhor na prova. E, cara, prova é desempenho, querendo ou não é desempenho. Não necessariamente você sabe mais do que eu. Às vezes eu sei até menos do que o outro, mas meu desempenho naquele dia foi melhor. Entendeu, quero dizer? Então, assim, eu fiquei chateado nessa situação e, querendo ou não, essas situações de você ter problema no trabalho, ter problema de pagamento, isso faz você ficar mal. Você fica mal. Você trabalha menor. Você trabalha de uma outra forma. Você trabalha desmotivado. Você não consegue lidar. Tanto que quarta-feira passei mal, tive um problema, né, de saúde. Eu fiquei, com disenteria e vomitando na quarta-feira, portanto que eu nem fui trabalhar direito. A quinta foi mais ou menos. Ontem estava um pouquinho melhor assim. Aí hoje já estou um pouco pior. Então, assim, para você ver que a semana foi difícil, embora eu tive uma notícia muito ruim. Quer dizer, uma notícia muito boa, eu tive outras coisas ruins para ter que lidar. Porque, querendo ou não, quando você chega no sucesso, chega da venda, ou de algum cargo no trabalho que você conquiste, ou algum merecimento teu que você tenha lá no trabalho que você conquista, por mérito mesmo, você vai ter que lidar com a pressão do sucesso. E isso é muito ruim. Muitas vezes, porque às vezes as pessoas vão querer fazer você desistir daquele primeiro lugar ou daquele coisa que você conquistou, porque as pessoas não sabem lidar com o seu sucesso. Então, quando eu falo que a mentoria serviu para isso, é que essa semana foi a semana de maior pressão que eu sofri do ano, por tudo que se passou. E, querendo ou não, eu escolhi ficar, resistir, trabalhar, mesmo doente. Ontem, por exemplo, tomei restrição de quinta para sexta, tomei restrição no WhatsApp Business, porque eu estava até
meia-noite, quase meia-noite, mandando mensagem para cliente. Aí eram números que eram desconhecidos. E aí deve ter algum abençoado que deve ter denunciado alguma coisa por spam. E aí, pô, eu tomei restrição no WhatsApp Business. Fiquei aí basicamente 24 horas sem WhatsApp, só voltou basicamente agora, de manhã, né? De madrugada, vai. E eu não tinha visto a mensagem de muita gente, porque algumas mensagens não notificam quando você está no restrito no WhatsApp Business. Algumas funções ficam restritas. Então, algumas mensagens chegam, outras não chegam, algumas mensagens notificam, outras não. Então, eu fiquei nesse problema. Então, foi uma semana desafiadora, então por isso que eu falei aqui para vocês que, cara, o desafio no momento de desafio, no momento de dor, que você puxa a prova. E é aí que você vence. Muito bom, irmão, muito bom, porque é o que a gente sempre fala, né? O autossucesso é realidade, né? Não é ficar filosofando, né? Uhum. E você deu uma prova exatamente sobre esse sentido. E continuando nesse termo de vitórias ou conquistas, tem mais algumas, ou em alguma outra área, na autoliderança? Você já falou bastante da autoliderança, do relacionamento e de vendas, mas alguma outra coisa que você gostaria de compartilhar da sua jornada de conquista? Cara, saber impor limite aos outros, né? Principalmente as pessoas que estão fazendo mal para você. Você saber falar não para essas pessoas. Entender que, cara, eu sempre fui um cara muito bom para as pessoas, muito bonzinho. Porque assim, não é porque eu era bonzinho, porque eu era uma pessoa, que eu precisava de aceitação. Mas é que eu sempre procurei tentar dar o meu melhor, entendeu? Pro próximo, vamos dizer assim. Porque eu sempre pensava da seguinte forma, pô, eu quero fazer pelo outro aquilo que ninguém fez por mim, vamos botar assim, né? Só que isso, querendo ou não, isso demanda muito da tua capacidade intelectual, da tua capacidade emocional, e muitas vezes você não é valorizado da forma que você deveria ser valorizado. E tá tudo bem, porque às vezes você não tem que esperar nada do outro, você tem que fazer porque você quer fazer. Não porque aquilo te faz bem, não porque o outro. Entendeu? Então, assim, cara, eu vou ser muito honesto. Eu passei a falar vários não, e as pessoas começaram a estranhar. Mas, querendo ou não, começaram a me respeitar pelos nãos que eu tava mandando. Quando eu falo falar não, é da seguinte forma. Pô, Klaus, você consegue me dar uma carona até tal lugar? Aí eu falo assim, cara, se eu estivesse fazendo, assim, se fosse o Klaus antigamente, eu falo, pô, cara, eu tenho um horário aqui, tal, posso fazer, quebrar essa pra tu. Entendeu? Mas eu sabia que talvez eu iria chegar em cima da hora ou um pouco atrasado no compromisso. Aqui que hoje eu falo, cara, não vai dar. Por quê? Porque, cara, eu tenho um compromisso tal horário, não vai dar tempo. Cara, mas é rapidinho. Cara, não vai dar tempo. Não vou conseguir fazer. E acabou. Pô, eu sei que eu já. Cara, pede ajuda pra outra pessoa, não vou conseguir. Cláudio, você consegue parar suas demandas aí pra você fazer tal coisa? Cara, se for uma coisa que, tipo assim, se eu tiver uma demanda de alta prioridade, não. Ou não. Agora, se for uma coisa, tipo assim, uma demanda que assim, eu estou fazendo a demanda. Acho que é uma coisa que não é pra entregar agora, não é urgente, é uma coisa que, porra, depois, até eu posso até dar uma ajuda. Mas também é aquela coisa, é uma ajuda, mas vai me sacrificar muito? Vou ter que fazer muito sacrifício por aquela pessoa? Entendeu? E vai acabar me prejudicando? Então eu falo não. Por quê? E aquilo, cara, assim, muitas vezes, não é que você não tem que ser bom para as pessoas, não é isso. Não é que você não tem que ajudar as pessoas, não é isso. Mas você também tem que saber valorizar o seu tempo, valorizar aquilo que você faz. Cara, porra, eu tava andando muito cansado. Por quê? Porque eu tava cansado de ajudar os outros e também fazer minhas demandas. E, cara, qual é o problema de você chegar para você e falar assim, cara, não quero, porque eu quero dormir, quero descansar. Cara, mas pô, tu não pode fazer isso. Não, cara, porque eu quero descansar.
Então, assim, qual é o problema? Não, você não tem um teu tempo? Teu tempo é dividido no teu trabalho, às vezes é uma mulher que você ama, né? Às vezes, se você não tiver uma mulher, tranquilo, não tem problema, você tem estudo, capacitação, tem várias formas que você vai. Aí você acaba também sacrificando o seu tempo para outra pessoa que às vezes você sabe que aquilo aí vai te prejudicar. Cara, não tem nenhum problema você falar para pessoa, cara, olha só, tô muito cansado, eu vou descansar, cara, não vou não. E não tem problema nisso. Uma coisa é, dei minha palavra, vou fazer, a pessoa tá contando contigo. Aí beleza. Aí tu faz. E, pô, tu também não é moleque. Tu deu tua palavra, é homem. Tu tem que se segurar. Mas se a pessoa chegou e te pediu uma coisa e você, cara, tu não quer fazer por alguma. Ou você simplesmente você não quer fazer, fala não. Então, porque, cara, quantos nãos você toma na tua cara aí, você é julgado às vezes por ser bom ou ruim, porque você fala não pra pessoa? Não. E você toma, às vezes você toma não de várias pessoas aí que você gosta pra caramba, você não deixa de gostar das pessoas por causa disso. Com todo respeito. Você não, desculpa, às vezes você, quando você é casado, a mulher fala pra você que ela não vai dormir com você, e aí, você deixa de amar a tua mulher por causa disso? Não. Você ama a sua mulher. E faz sentido, tá? Então, assim, pô, quando eu falo dormir, é ter um momento de intimidade com ela. A mulher fala às vezes que não quer. E aí? Tu vai deixar de amar tua mulher por causa disso? Não, tô dando um exemplo aqui, óbvio que é absurdo, mas é só pra você entender. Pô, um amigo teu, um brother teu chega, pô, Carlos, não vou poder te ajudar nessa. Tu vai deixar de ser brother do cara? Claro que não. Então, assim, são coisas que acontecem, entendeu? Porque, assim, se você sempre faz as coisas, as pessoas vão um dia falar pra você, pô, o Carlos naquela vez, ele fez aquela parada. Mas dessa vez ele não quis fazer ou não pôde fazer. E tá tudo bem. Entendeu? Então, assim, por isso que eu aprendi a falar não, porque tava sugando muito a minha cabeça, cara. Eu precisava um pouco descansar, pensar, focar um pouco em mim, entendeu? Nas minhas coisas, nas minhas demandas. Não tô precisando. Agora, o meu foco maior agora é pro emagrecimento. Eu preciso emagrecer, é uma coisa que eu preciso pra minha vida, sabe? Então, é uma coisa que eu preciso focar também. Então, não que já estava emagrecendo há um tempo, aí eu tava num platô, mas eu vendo algumas coisas, lendo, estudando essa semana também, né? Porque às vezes para fugir, eu gosto de ver coisas diferentes do que eu vejo, né? Por exemplo, o problema é trabalho, quero um assunto totalmente diferente do meu trabalho. O que eu vou fazer? Vou ver coisas de academia, ver coisas de emagrecimento, que é totalmente diferente de imóvel, né? Uma área totalmente diferente. Então, uma coisa que eu falei assim, cara, eu preciso emagrecer, eu quero fazer diferente. O que eu posso fazer diferente? Entendeu? Então, hoje eu tô focado nisso. E tem gente que, pô, não vai entender que você, às vezes, não vai querer. Por exemplo, você não vai querer sair com a pessoa porque você não quer comer aquela comida, pô. Não quer comer na rua, tu quer comer a comidinha fitness bonitinha que você tá fazendo. Ou você vai querer ir num lugar e comer uma saladinha, pô. Tem gente que não vai entender isso. E tá tudo bem, a pessoa não precisa entender, mas você tem que saber entender que, cara, esse é meu processo, esse é o meu tempo, essa é a minha escolha, e eu não quero isso. Maravilhoso, cara. E essa é mais uma das suas conquistas. Tem mais alguma outra que você quer passar ou mais alguma outra coisa que você quer compartilhar nessa sua jornada da mentoria do seu sucesso? Ou a gente pode Cara, encerrar por aqui? eu posso só deixar um recado, pessoal? Só um recado. Mas é a sua jornada, né? Cara, olha só, eu vou te falar, eu tive coragem para mudar, eu ainda estou mudando, ainda não é 100%, ainda não cheguei no lugar que eu queria chegar, mas o processo está sendo muito bom. Então, assim, a mudança vem com o tempo. Acreditem no processo, acredita sempre que você vai conseguir, porque você é um campeão, você é um vencedor. Você não pode nunca julgar o seu futuro por aquilo que você já passou.
O seu futuro você só vai construir no presente. E o seu presente é um conjunto de decisões que você teve no passado, infelizmente. Mas entenda que as suas experiências passadas não foram derrotas se foram ruins. Você tem que olhar para tudo aquilo que você já passou e você vê que você sempre vai ser um campeão. Porque momento difícil, momento fácil a gente vai ter. Mas a gente sempre foi posto à prova no momento difícil e a gente está aqui lutando. Então você sempre tem que ver o lado bom. Mas aquilo ali foi ruim. Não importa, você aprendeu. Você sabe que não vai mais chegar naquilo ali. Aquela menina que me relacionou lá atrás voltou. Não deu certo? Não. Por quê? Porque ela me fez muito mal. Cara, não adianta você continuar com aquela mulher. Aquele emprego, eu tomei uma decisão errada no trabalho, eu sou um péssimo profissional. Não, você aprendeu. Todo mundo, é aquela coisa que eu vi ontem. Michael Jordan errou 12 mil arremessos. Acertou poucos. Mas as pessoas que estão lá em cima, elas estão capazes, elas estão dispostas a fazer muito. Acertam pouco, mas são grandes acertos. Mas elas erram muito. Então vocês aprendem mais com seus erros do que com seus acertos. Os acertos são só, vamos dizer assim, uma coroação de um processo bom que você fez. E não necessariamente os processos errados são ruins. Os processos errados fazem você aprender para você chegar no bom. Então, queria deixar esse recado pro pessoal. Tenha coragem para mudar, tenha coragem de decidir e sempre fazer o melhor que você puder. E fazer do jeito que dá. Nunca esperar a condição perfeita para fazer. Porque perfeito a gente nunca vai ter a condição. Então, ou a gente decide fazer, ou a gente vai ficar vamos dizer assim, no mesmo lugar que a gente está. Muito bom, Klaus. Mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, para mim tá tranquilo. Se eu pude passar um pouco de evolução pessoal para as pessoas que vão assistir aqui, cara, eu vou ficar muito feliz. Maravilhoso. Então, cara, queria te agradecer pela coragem, por ter acreditado lá, como você falou, né, de ter tido esse voto de fé, né, para decidir, que é um voto de fé em algo maior, que a gente fala do autossucesso. E obrigado pela confiança no meu profissionalismo, de me escolher como seu mentor na sua jornada, que para mim é uma honra e um prazer ver toda essa sua evolução e sua construção e principalmente seu depoimento aqui. Eu que agradeço, Léo. Eu agradeço muito o teu tempo de poder servir, né? E poder me fazer aprender muito mais. Eu acho que eu ganhei muito mais do que eu esperava, vamos botar assim. Então, eu que agradeço muito, muito grato, de verdade mesmo. E eu desejo muito que Deus possa abençoar a sua vida hoje, sempre, todos os dias, cara. De verdade. Amém, cara. Gratidão. É. Para todos nós. Vou parar a gravação aqui e a gente continua o nosso bate-papo. Valeu.